Vladimir Putin não prevê ir ao funeral do líder do grupo Wagner. Há rumores que Yevgeny Prigozhin pode ser sepultado esta terça-feira. Exército ucraniano reclama progressos a sul num lento avanço com o objetivo de dividir as linhas russas entre as zonas ocupadas e a Crimeia anexada. Chuvas fortes voltam a atingir a Áustria e a Eslovénia, com vastas zonas inundadas e fortes perturbações. Presidentes de federações regionais do futebol espanhol pedem demissão de Rubiales e protesto em Madrid contesta polémico beijo à futebolista Jenny Hermoso. Vladimir Putin não tem previsto participar no funeral do líder do grupo Wagner. O porta-voz do presidente russo diz não ter sequer informações sobre o funeral, que será da responsabilidade dos familiares e amigos de Yevgeny Prigozhin, dado como morto na queda do avião em que seguia há uma semana. Uma morte que os apoiantes do mercenário dizem estar a sentir-se na invasão da Ucrânia. Без них у нас на фронте было все очень плохо. И поэтому мы, конечно, сейчас всем скорбим. Это такая утрата. Для нас они, для меня лично герои, которые, пример для русских людей, которые переживают за свою страну. Alguns meios de comunicação estão a avançar que o funeral de Prigozhin e dos restantes membros do grupo Wagner, que seguiam no avião, pode acontecer esta terça-feira à tarde em São Petersburgo. Não existe confirmação, mas medidas de alta segurança estarão a ser instaladas no cemitério de Serafimovskoy, o mesmo onde estão sepultados, por exemplo, os pais de Vladimir Putin. O exército ucraniano avança lentamente na esperança de dividir as linhas russas. Kiev reivindicou a libertação da aldeia de Robotyne depois de várias semanas de combates na frente sul da guerra. O objetivo é seguir para as cidades de Tokmak e Melitopol para tentar romper a unidade territorial das zonas ocupadas no sul e leste com a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, mas a progressão é difícil, nomeadamente devido às minas russas. Numa outra frente dos combates no nordeste da Ucrânia, muitos residentes recusam abandonar as suas casas apesar da intensificação das operações russas na área. O exército ucraniano afirma que Moscou enviou 45 mil soldados para o setor de Kupiansk e poderá intensificar os combates para tentar forçar Kiev a desviar os eixos de avanço no sul do país. Numa entrevista televisiva, o presidente ucraniano exprimiu a esperança de que o país possa organizar eleições no próximo ano, mesmo se a guerra continua ainda sem fim à vista. Do lado russo, Moscou afirma ter contrariado ataques com drones ucranianos contra a Crimeia anexada e a região fronteiriça de Belgorod. O Kremlin também diz ter detido um ex-funcionário russo do consulado norte-americano em Vladivostok por alegadamente passar informações a diplomatas norte-americanos. Apenas algumas semanas depois de fortes chuvas terem causado inundações devastadoras no sul da Áustria, o clima extremo está mais uma vez a fustigar o país. As chuvas torrenciais aumentaram drasticamente os níveis dos rios no Tirol e nas regiões vizinhas. Em grande parte do país há estradas bloqueadas e a linha ferroviária para o Brenner está atualmente interrompida devido a deslizamentos de terras. Em Innsbruck, o nível da água do rio Inn atingiu valores mais altos dos últimos 10 anos. A Eslovénia voltou a ser afetada pela chuva depois de ter sofrido recentemente a maior catástrofe da sua história, causada pelas inundações. Depois de uma breve pausa, os deslizamentos de terra estão a causar perturbações novamente. Na área costeira do sudoeste e na área ocidental de Gorilka, as fortes chuvas desta segunda-feira deixaram muitas estradas, ruas e edifícios inundados. O norte da Itália também está sob mau tempo. Na cidade portuária de Friuli-Venezia Giulia, muitos moradores e turistas foram obrigados a refugiarem-se da chuva forte nos bares da cidade, enquanto o vento levantava as mesas dos cafés e outros objetos. Um forte terremoto e duas também fortes réplicas abalaram a ilha turística de Bali, na Indonésia, e outras partes do país na madrugada de terça-feira, causando pânico, mas sem relato de danos ou vítimas. Residentes e turistas correram em direção a locais mais altos depois de sentirem as fortes ondas de choque. De acordo com os primeiros dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, o sismo teve uma magnitude de 7,1 graus na escala de Richter e teve o seu epicentro no mar de Bali.
Pelo menos 5 pessoas morreram, incluindo 4 crianças, em 2 naufrágios ao largo de 2 ilhas gregas no mar Egeu, próximas da Turquia. A nordeste da ilha de Lesbos e ainda em águas territoriais turcas, de acordo com a Guarda Costeira grega, um dos barcos ter-se-á afundado com mais de 20 pessoas a bordo. 18 foram resgatadas com vida, mas 4 crianças, com idade entre os 11 meses e os 8 anos, morreram. O outro naufrágio ocorreu antes, por volta da 1h da manhã local desta segunda-feira, a leste da ilha de Samos. 37 pessoas seguiam a bordo. Uma mulher e uma criança foram resgatadas da água já inconscientes. A mulher não sobreviveu. Durante o fim de semana, a Guarda Costeira grega diz ter resgatado pelo menos 3 dezenas de pessoas de barcos em dificuldades perto de Lesbos. 2 outras embarcações chegaram no sábado a Samos com mais de 50 pessoas. Só este ano já chegaram à Grécia mais de 14 mil migrantes sem documentos, por terra e por mar. Os presidentes das federações regionais do futebol espanhol pedem a admissão imediata de Luís Rubiales. O desejo foi exprimido na sequência de uma reunião de 5 horas em Madrid para debater o polémico beijo na boca do presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, a futebolista Jenny Hermoso, depois da Espanha se sagrar campeã no Mundial Feminino na Austrália. O pedido do afastamento de Rubiales teve eco nas ruas da capital espanhola, num protesto onde grupos maioritariamente compostos por mulheres denunciavam uma agressão sexual contra Hermoso. A mobilização contou com a presença da ministra do Trabalho. Exigimos la renovación de los órganos deportivos para que se acomoden a la realidad de nuestros tiempos, para que tengamos políticas igualitarias y feministas y sobre todo estamos trabajando para que nunca más volvamos a ver lo que vimos con Jenny Hermoso. Por tanto, todo el cariño a Jenny. Se acabó, se acabó colectivo y nuestro país es mejor que todo lo que hemos visto estos días. Para apoyar a nuestras campeonas, apoyarlas por su hazaña futbolística, en primer lugar, y por su hazaña de enfrentarse a los abusos machistas. Porque, bueno, esto que ha pasado con Jenny no simplemente es como un hecho aislado, es algo que vivimos en muchos deportes y las mujeres en la vida en general. Entonces, para mí el apoyo era muy importante. Rubiales foi suspenso pela FIFA de todas as atividades relacionadas com o futebol em Espanha e a nível internacional, e a Justiça Espanhola abriu um processo por presumível delito de agressão sexual. Um tribunal de Islamabad suspendeu a condenação a 3 anos de prisão por corrupção contra Imran Khan. Uma vitória para o ex-primeiro-ministro paquistanês de 70 anos, que deverá assim poder candidatar-se às próximas eleições legislativas. O tribunal também ordenou a libertação sob fiança de Khan, mas os seus advogados temem que seja detido de novo, já que é perseguido pela justiça numa multitude de outros processos. O ex-primeiro-ministro tinha sido condenado a 5 de agosto e imediatamente encarcerado. A Toyota Motor foi forçada a parar as operações nas suas 14 fábricas no Japão devido a uma falha no sistema. As causas do desfuncionamento estão a ser investigadas. Parece pouco provável que se trate de um ataque cibernético. Cada dia sem produção nestas unidades representa 13 mil veículos a menos no mercado. Desde que foi conhecida a notícia, os investidores começaram a vender as ações da Toyota. Os títulos caíram 0,8% logo no início da sessão na Bolsa de Tóquio. Tóquio classifica de extremamente lamentáveis e inquietantes a vaga de assédio telefónico contra empresas nipónicas e ataques contra a embaixada e escolas nipónicas na China, depois do Japão ter começado a deitar para o mar águas contaminadas da central nuclear de Fukushima. Pequim reagiu afirmando que a China garante a segurança dos estrangeiros que vivem no país. Apesar do Japão garantir que a radioatividade das águas é negligenciável, a China acusou o país de ações irresponsáveis. O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris encontraram-se com a família de Martin Luther King Jr. na Casa Branca por ocasião do 60º aniversário da marcha em Washington. 5 anos depois do famoso discurso I Have a Dream, Luther King viria a ser assassinado. No passado fim de semana, milhares de americanos reencenaram a marcha de 1963, que é ainda considerada uma das maiores e mais consequentes manifestações de justiça racial na história dos Estados Unidos.
Na Austrália, um parasita encontrado normalmente nas serpentes piton foi retirado do cérebro de uma mulher de 64 anos. Segundo a equipa médica que fez a descoberta em Nova Gales do Sul, trata-se da primeira vez que este tipo de verme infecta um humano. If you think of the human brain, which is, quite big but not huge, and this worm was 8 centimeters long. And it was alive and wriggling when our poor but very skilled neurosurgeon took it out with some forceps. A paciente queixava-se há bastante tempo de dores abdominais e diarreia e tinha começado a perder a memória quando o verme foi detectado. Atualmente continua sob observação para verificar que o parasita não terá deixado ovos que possam provocar novas infecções. Um tótem de 11 metros, roubado a uma nação indígena habitante do território que hoje faz parte do Canadá, vai regressar ao local de onde foi levado há quase um século. O tronco de madeira, esculpido à mão, esteve exposto num museu em Edimburgo, na Escócia, desde 1929. Tinha sido vendido à instituição museológica por um antropólogo. Representantes da nação Nisga pediam a sua devolução e acabaram por consegui-lo.